Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para o próximo capítulo do livro Ponto de Inflexão com Flávio Augusto, dando início de onde parei. Já estamos próximo do fim. A sala de conferências era muito imponente, ainda mais com aquela plateia de mega executivos e investidores, todos cheios de protocolos, com hora para começar e hora para terminar. A duração prevista era de 45 minutos e, quanto a isso, as recomendações eram bem claras. O idioma em comum de todos os presentes pessoalmente e em videoconferência era o inglês. E logo que entrei, um executivo me apresentou a todos, contando em um pouco mais de 1 minuto a minha trajetória, buscando valorizar o fato de que eles consideravam que a nossa empresa seria uma ótima opção de investimento, depois de todo o estudo feito por eles. Fui chamado para a apresentação. O meu coração acelerou, a boca secou, o silêncio ensurdecedor tomou conta da sala, aguardando o ponto alto do dia, que seria o meu discurso padronizado numa apresentação desenhada pelos executivos do fundo no Brasil e repleta de recomendações. Antes de começar a falar, olhei para aquela plateia e para as telas dos executivos da Índia e do Brasil em videoconferência e me lembrei de novo: não preciso deles, eles é quem precisa me convencer de que serão os bons sócios para mim. Então, fiz tudo diferente do recomendado, ignorando a apresentação ensaiada, até porque naqueles segundos eu tinha concluído que o que estava previsto para a apresentação eles estavam carecas de saber, pois estudavam a empresa há mais de 6 meses. Olhei para o executivo brasileiro, que me assessorou na apresentação e me deu todas as recomendações. Ele disse: Fernando, me desculpe, mas resolvi mudar a minha apresentação. Eu pude ver em seus olhos uma profunda preocupação, talvez misturada com alguma frustração e, quem sabe, esperando o pior. Resolvi compartilhar com os banqueiros o insight que eu tinha tido na sala de espera, olhando pela janela enquanto esperava pelo início da conferência. Comecei falando de minhas origens, do ônibus lotado. Aliás, perguntei a eles se já haviam pegado um ônibus com mais de 100 pessoas dentro. Viajamos na realidade de milhões de brasileiros que acordavam todos os dias com o grande desafio de se locomover. Isso para eles era no mínimo incompreensível, pois como um governo poderia permitir que isso acontecesse? Como um governo poderia agir com tanto descaso e falta de planejamento? Quando contei sobre a transposição das imagens refletidas no vidro, Nova York e ônibus cheio, percebi alguns olhos brilhando e outros emocionados. Àquela altura eu queria começar a falar, mas de nosso modelo de negócios. Mas eles insistiam em me fazer mais perguntas sobre as adversidades iniciais que eu passei, sobre minhas origens, sobre a taxa de juros de 12% ao mês do cheque especial que eu peguei quando peguei R$20 mil do banco em 1995. Nos Estados Unidos, a taxa de juros de um empréstimo é de 3% ao ano, dentre muitos outros aspectos. Mais de 45 minutos se passaram e a conferência já se transformava numa viagem ao mundo da periferia do Rio de Janeiro, realidade de muitos jovens que desperdiçaram seus talentos por acreditarem ser impossível mudar essa realidade, transpor as enormes muralhas sociais que estão à sua frente. Aqui vale a pena fazer uma pausa para nós refletirmos sobre exatamente essa frase muito importante que ele disse aqui, que é uma frase seguida por milhares de brasileiros, milhares de pessoas mundo afora, aí, digamos aí, mais de 80% das pessoas desacreditam dos seus sonhos, dos seus objetivos, por não acreditar que possam conseguir. A palavra de Deus aqui em Marcos capítulo 9, versículo 23 diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ou seja, se você acredita que não pode, você não poderá. Se você acredita que pode, você poderá. Em Romanos capítulo 14, versículo 15,
A palavra de Deus, através de Paulo, ela nos alerta dizendo: cada um esteja seguro no seu próprio ânimo. No versículo 22 ela diz: tens tu fé, tem-na em ti mesmo. Ou seja, se você tem algum objetivo na sua vida, se você tem um alvo, uma meta para você alcançar, não compartilhe isso com quem não esteja comprometido com esta mesma causa que você. Não peça conselhos, não se compare e não busque aprovações de fora ou de pessoas alheias aos seus objetivos, pois isso desvirtuará você do caminho que você está seguindo e fará com que você seja distraído e minem a sua fé, de maneira que irão tirar as suas forças para você alcançar aquilo que você quer, porque este sonho e este objetivo que você tem, você quer alcançar, não é deles, é seu. E quanto maior é o seu sonho, quanto maior é o seu objetivo, mais as pessoas ficam assustadas de como você pode acreditar que poderá alcançar tão grande façanha ou fazer tão grande coisa na sua vida. Então, por eles se sentirem incapazes, eles desencorajam você. E a palavra, ela tem poder. Uma vez que você se abriu a ouvir, você é contaminado com este assédio e então você acaba perdendo aí a sua fé. Por isso, no Salmo capítulo 1, a palavra de Deus, ela diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vamos ver aqui o que diz no capítulo 2, versículo 9 de 1 aos Coríntios. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, o que isso tem a ver com a história que você está contando do Flávio Augusto? Tudo. Primeiro, ele não almejava esse tipo de coisa. O que ele almejava era se tornar um oficial da Marinha, para ter uma estabilidade de vida ou conseguir uma qualidade de vida melhor do que ele vivia. Ele nem sonhava com isso daqui. Mas por ele ser uma pessoa íntegra, por tudo que ele conta aqui, autêntico, verdadeiro e fiel àquilo que ele diz e leal às pessoas que o ajudam, ele está cumprindo o primeiro e o segundo maior mandamento da lei, amando a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus, ela garante que quem faz essas coisas sempre prosperarão em seus caminhos. E Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, das coisas que se esperam, na verdade, né? Mas que das coisas que não se veem. Então, você pode não enxergar com os seus olhos da carne, você pode não ter uma percepção, mas é algo muito forte dentro de você que te promove uma força de que você sabe que vai alcançar algo grandioso na sua vida, por você ser essa pessoa. Então a fé, ela vem de vários componentes e não unicamente de você dizer: eu acredito nisso e vou conseguir. Se você permitir distrações, se você permitir coisas que violam os seus princípios e os seus valores, você ficará fragilizado e provavelmente não alcançará o seu objetivo, porquanto as suas forças foram minadas. Então, dando continuidade aqui, dos 45 minutos inicialmente previstos, ficamos na sala por quase 2 horas e, no final, fui cumprimentado por eles, que não apenas pelo negócio agradeciam por terem conhecido um pouco mais da trajetória de quem começou do zero, ou melhor, começou abaixo do zero, do negativo, e chegava ali com tanta segurança e desenvoltura na apresentação. O executivo brasileiro, agora mais tranquilo, foi o último a me parabenizar. De lá, voltei para o hotel e, ainda com a roupa do corpo, deitei na cama e fiquei olhando para o teto, relaxando um pouco, mas ainda sem ter conseguido parar de me lembrar daquele tempo, das dificuldades vencidas e do motor que me movia em direção a uma mudança de vida. Pelo que tudo indicava, os investidores estavam babando para comprar 30% da companhia, mas algo dentro de mim não me deixava sentir segurança ou entusiasmo para avançar
apesar de potencialmente embolsar 210 milhões de reais naquela operação. Não adiantava mais ficar pensando naquilo, mas não pude deixar de refletir sobre como tudo começou, sobre minhas primeiras experiências na vida e como foi construído, quem eu havia me tornado até aquele momento, como eu tinha adquirido todo o conhecimento que me proporcionou experimentar um enorme crescimento. Voltei para o Brasil com um gostinho doce na boca. A experiência foi espetacular, tanto dentro da sala de reuniões, no resultado final, como também pelo déjà vu que tive na janela do prédio. O ano de 2011 acabou, fechamos com um excelente resultado na empresa e, logo no mês de janeiro, tinha marcada uma reunião com o fundo em São Paulo para tratarmos do andamento dos procedimentos finais para fecharmos a venda de 30%. Eu já estava decidido. A reunião seria um almoço em um restaurante bacana, sempre pago pelo fundo. O presidente e seu executivo, braço direito, estaria na reunião. Ao chegar no restaurante, estava somente o executivo. Ele me deu a notícia de que o presidente, com quem eu conversei por cerca de 1 ano e meio, não mais trabalhava no fundo, pois havia recebido uma proposta irrecusável para assumir em outra instituição financeira. Não gostei da notícia, pois percebia que o negócio com o fundo era institucional e aquelas pessoas com quem eu me relacionava eram passageiras. Fiquei preocupado por ter um sócio com esse perfil, mas ainda assim decidi prosseguir. O executivo tentou me vender o novo presidente e me descreveu suas características. Quando ele chegou, foi muito educado e logo de início me fez uma pergunta que me deu indícios de que eu não deveria continuar aquele negócio. Ele perguntou: "Me fala um pouco da WhatsApp. Como é o seu modelo de negócio?" Eu olhei para ele e fui bem direto. "Fulano, com todo respeito, eu não estou com vontade de falar nada sobre a WhatsApp. Eu estou há 1 ano e meio fazendo isso e até em Nova York eu fui para falar da WhatsApp. Penso que você já tinha a obrigação de saber a respeito e não perguntar mais sobre esse assunto." Ele, um executivo muito preparado e inteligentíssimo, pediu desculpas e mudou de assunto. No entanto, entrou em um assunto ainda pior. Disse: "Estava analisando e achei o preço negociado um pouco puxado. Era o que eu precisava para ter certeza de que aqueles 210 milhões pelos 30% sairiam muito caros." Eu o interrompi educadamente e disse que esse assunto também estava sendo discutido há 1 ano e meio e que não estava aberto para discutir novamente. Então, sugeri encerrarmos a reunião porque eu precisava refletir sobre que direção eu tomaria. Agradeci e saí. 2 meses mais tarde, Charlie voltou a entrar em contato. Disse que, dessa vez, tinha uma proposta irrecusável. De fato, a proposta dele era muito boa. 990 milhões à vista. Como seu negócio, ele tinha um grande banco brasileiro. A diferença é que, dessa vez, um outro grande grupo também entrou na jogada. A Abril Educação. Bem, o final dessa história, que se estendeu por todo o ano de 2012, foi a venda da WhatsApp no dia de meu aniversário, em 7 de fevereiro de 2013, para um grupo da Abril. Aqui nós estamos encerrando mais um capítulo e deixando aí para você essa grande reflexão de um jovem rapaz que começou aí com seus 18 anos de idade, menos, abaixo do nada, simplesmente com o apoio da sua mãe, do seu pai, da sua família, com todo o seu esforço, empenho e a fé, que é esse motor que ele movia dentro de si, de que ele venceria todos os obstáculos da sua vida e alcançaria a tão almejada vida ou qualidade de vida que ele lutava e queria alcançar. Eu quero que você reflita minuciosamente todos esses detalhes, cada frase que aqui foi lida, para você perceber que não é a pessoa em si
que nasce capacitada para obter algo, mas é a capacitação que você adquire ao longo do tempo e na vida através dos seus esforços, da sua fé, do seu empenho, da constância daquilo que você se compromete a fazer, é que vai te levar a altos níveis e sentar em grandes mesas e poder fazer grandes negócios, realizar grandes coisas na sua vida e também contar uma história e deixar um legado. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida e te faça prosperar grandemente. Até o próximo capítulo.